Olá, queridos, eu sou Miguel Alves, seja muito bem-vindo a esta aula. Nós vamos dar continuidade à mentoria teológica e hoje o tema é sobre o reino de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu separei essa aula por 3 sessões, as quais são o seguinte, para ficar mais fácil de entender. São o reino anunciado, o reino explicado e o reino revelado na cruz. Nessa primeira sessão, no reino anunciado, nós vemos que já no início do Evangelho de Marcos, a primeira mensagem pública de Jesus, que se encontra em Marcos 1,15, já revela todo o centro da missão de Jesus, onde o Cristo fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa frase, ela resume toda a mensagem de Jesus. O reino de Deus, ela não é apenas uma ideia espiritual, mas é um governo. O governo de Deus entrando na história por meio da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E no Novo Testamento, a palavra aqui para reino, ela é basileia, que significa o reinado ou o governo. Portanto, o reino de Deus não é principalmente um lugar, mas é o domínio soberano de Deus sendo exercido sobre toda a criação por completo. Por isso, logo já no início do Evangelho aqui, em Marcos 1,25, Jesus ele dá algumas nuances da sua autoridade. Por exemplo, no versículo 22 ele diz: todos ficaram admirados com seu ensino, por isso os ensinava como quem tem autoridade. Logo no versículo 27 ele diz que ele ordena até os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então aqui em Marcos, o reino ele não aparece apenas como um discurso de Jesus, porque Marcos ele detalha muito bem vários feitos de Jesus e poucos discursos, mas ele aparece como a autoridade real de Deus sendo exercida por meio de Jesus. Nessa segunda sessão, então, no Reino Explicado, aqui em Marcos 4, Jesus ele explica o reino de Deus por meio de parábolas. Aqui nós temos duas registradas. No versículo 11 de Marcos 4, ele diz que a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. E aqui, George Eldon Ladd, em sua teologia sobre o Novo Testamento, ele fala que essa palavra mistério, quando Jesus diz, significa que o reino prometido nas Escrituras já começou a atuar na história, mas ainda não chegou à sua consumação. A frase mais explicada que ele diz é: o mistério do reino é a vinda do reino para a história como uma antecipação da sua manifestação final. Então, isso aparece claramente nas parábolas de Marcos. Aqui no versículo 28, ele fala sobre a parábola da semente que cresce em segredo. Ele diz que a terra por si mesma frutifica. Versículos depois, no versículo 31, ele diz que a semente da mostarda, ou seja, o grão de mostarda, é a menor de todas, mas quando ela cresce, se torna maior do que todas as hortaliças. Então isso nós entendemos de que o ponto claro que Jesus quer deixar aqui é que o reino começa pequeno. Muitas vezes ele é invisível, mas quando ele cresce, ele transforma tudo ao seu redor. Aqui, Marcos deixa muito claro que é algo surpreendente. O quê? O reino ele não cresce pelo poder político ou poder militar, mas ele cresce pelo caminho do Messias sofredor. Agora, na terceira sessão do reino revelado na cruz, nós vemos o seguinte, que uma das maiores surpresas do Evangelho é que o reino de Deus ele é plenamente mostrado a todos nós pela cruz. Aqui no versículo 31 do capítulo 8 de Marcos, Jesus ele diz que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas. Quando Jesus ele começa a falar sobre sua missão, ele explica isso, que ele deve viver isso por meio do sofrimento. Logo após, o auge aqui está registrado em Marcos 10:45, onde Jesus diz que, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto aqui, ele resume toda a missão e é maior que todas as outras declarações. Essa declaração é muito importante, porque aqui explica o auge do reinado. Isso mostra a diferença ou diferenciação de tudo aquilo que os discípulos
e todos os judeus estavam esperando. O reino, ele não é conquistado por poder, mas pelo serviço. Ele não vence pela força, mas pelo sacrifício. Por isso, o reino em Marcos, ele é uma realidade dividida em 4 partes. Primeiro, ele é anunciado por Jesus. Depois, ele se manifesta em sua autoridade. Depois, ele é explicado nas parábolas. E por último, ele é revelado plenamente na cruz. O reino de Deus, ele começou com a vinda de Cristo. E ele continua atuando na história e será plenamente revelado quando ele voltar. Bom, essa foi a nossa aula sobre o reino dos céus no Evangelho de Marcos. E fique esperto, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta, tem um link aqui abaixo que você pode assistir para ver o panorama do Evangelho de Marcos. E a próxima aula, eu quero te convidar a assistir também, que é sobre discipulado, também no Evangelho segundo escreveu Marcos. Deus abençoe você.